A dor tem o poder de nos aproximar ainda mais de Deus. E é isso que nós vamos ver também um pouco no livro de Samuel, no nascimento dele, com a sua mãe, e tudo isso que envolve a fé. Hoje nós entramos então em 1 Samuel, nós vamos começar a ver a decadência, do povo de Israel. Aquele povo que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel, que ajudou eles a conquistarem a terra. Agora vamos ver como que eles se mantiveram ou não na fé. 1 Samuel hoje, então. Vamos pedir a direção? Meu Deus, o Senhor um dia chamou primeiro Eucana, a sua esposa, e também fez com que eles mantivessem a fé. A fé é a chama da fé. Assim também, meu Deus, nós estamos meditando na Tua Palavra para que possamos manter essa fé, essa chama dentro de nós acesa e nunca ela venha apagar. Meu Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de meditar na Tua Palavra. E peço que o Senhor nos conduza e abra o nosso entendimento. Graças a Deus. O livro de 1 Samuel abre com um comentário do Bispo Macedo. O primeiro livro do profeta Samuel descreve o fim do governo dos juízes e o início do governo dos reis. A história abrange quase um século, do nascimento de Samuel à derrocada e morte do rei Saul. O livro retrata a decadência, desse primeiro monarca israelita devido à sua desobediência a Deus. No entanto, mostra também um jovem chamado Davi, que foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Sua obediência a ele levou a nação a grandes vitórias, como a conquista de muitos reinos. A expressão Senhor dos Exércitos é citada inúmeras vezes para declarar que o Altíssimo é soberano em todas as batalhas. Para termos o Senhor da guerra lutando a nosso favor, precisamos nos dispor e servi-lo fielmente, com a intenção única de lhe agradar, como fizeram Abraão, Moisés, Josué, Davi e os demais heróis da fé do passado. Então, é exatamente isso que nós vamos encontrar agora nesse livro de Samuel. E vamos extrair dele a fé que nós precisamos para nos manter firme até o final dessa jornada. Então, Josué, versículo 1. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Então, aqui a gente vai percebendo que nós estamos de fato lendo a Bíblia numa ordem cronológica. Saiu de Ruth, naquele período, e você vê que vai dar condições para Davi ser um jovem na altura em que Saul reinava. E aí, seguindo 2. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, olha só que fé, Esse homem ia sempre, de ano em ano, apresentar seus sacrifícios a Deus, em adoração a Deus. Então, a gente vê 2 personagens, 3. Eucana, o homem, Ana e Penina. Sendo que Ana era a mulher da fé. Foi a primeira esposa de Eucana. E Penina foi uma segunda esposa, porque como Ana não dava filhos, então ele se casou com esta outra. Então, ele amava Ana mais do que tudo, mas Ana não dava filhos. Você veja que esse problema, Deus vai usar essa fraqueza de Ana para trazer um grande milagre. Olha só, no 4, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, Penina se aproveitava da situação frágil de Ana para irritá-la. Então, a gente pode até entender o seguinte, que Penina se deixava usar pelo próprio diabo para atacar Ana. E talvez Ana seja, e vamos entender isso na história, uma mulher de muita fé.
E normalmente a pessoa que é de muita fé, ela enfrenta muitas lutas, ela passa muitas dificuldades, mas Deus promete ser com ela, né? E aí vamos continuar no 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Por qual razão? Com certeza. Qual seria o pedido seu no lugar de Ana? Ter um filho. Então, se eles subiam todos os anos, qual é a expectativa? Esse ano nós vamos apresentar um sacrifício a Deus e Deus vai honrar com um filho. Então eles voltavam e nada de filho. No 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então, por mais amor que Eucana poderia dar a ela, não era suficiente, né? Quando a pessoa ela quer algo e ela sente esse vazio, não é o dinheiro que preenche, não é uma pessoa do lado que preenche. Só Deus, só a resposta de Deus. E é isso que nós vamos ver agora. O comentário dos 5 ao 9 diz: Ana vivia amargurada por ser estéril. Apesar de possuir o amor do marido, era infeliz, pois aos olhos humanos, o seu sonho de ser mãe parecia impossível de se realizar. Além disso, tinha que suportar a sua rival, que a irritava com suas provocações. Essa tem sido a realidade de muitos, que vivem tristes e amargurados por serem afrontados por doenças, traições ou problemas familiares. Somente uma atitude de fé pode chamar a atenção de Deus para que o sofrimento tenha fim. E é verdade. Nós vamos ver então a atitude que Ana teve. Normalmente a mulher, ela não tinha muita participação nas coisas espirituais. Ela tinha que seguir o marido dela. Então, aqui a gente vai ver a Ana totalmente independente. No 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana fez uma oração de fé. Ela não ficou lamentando o seu problema, ela não ficou resmungando a sua dor, e muito menos dizendo: olha, Senhor, Penina me irrita, Penina, ela me tira do sério. Senhor, eu venho aqui todos os anos apresentar sacrifícios. Não. Nessa oração que ela está fazendo, ela fez uma oração de fé. Senhor, se o Senhor me fizer isto, se o Senhor me der esse filho, eu vou devolvê-lo ele para o Senhor. Ele vai ter um voto que eu firmo, ele não vai então cortar o cabelo. No 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha que forte, né? Ana, ela estava tão cheia daquela dor, daquele sentimento, que ela não conseguia expressar nas palavras o que estava se passando dentro dela. Mas ela, conforme ia balbuciando com a boca, era o que ela ia exprimindo, a dor que estava dentro dela, mas acima de tudo, o voto que ela estava fazendo com Deus. Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote da altura, então ele viu e pensou que ela estivesse embriagada. No 14, disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Sabe, Deus, o Senhor Jesus, ele não veio para o perdido, não, ele veio para o que reconhece estar perdido, como Ana. Ana aqui, ela reconheceu, ela admitiu como ela estava. Ela expressou: eu sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher triste. Eu não tenho razão de beber, mas eu estou aqui amargurada, a minha alma está triste, né?
Então, admitir que você está no fundo do poço é o primeiro passo da vitória. No 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Filho de Belial é filho do diabo. Ela, então, fala, eu não sou filha do diabo, né? Eu não sou entregue aos vícios. Diferente dos filhos dele, que mais tarde nós vamos ver as atitudes que eles tinham e que ele, como pai, deveria ter corrigido os filhos e não corrigiu. No 17, então respondeu Eli, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O comentário diz, já não era triste. Ana foi para o altar fazer um voto com Deus. A sua confiança era tamanha que o seu semblante logo mudou. O altar é o lugar onde todos os problemas se resolvem. É impossível Deus não honrar quem está disposto a derramar não apenas lágrimas, mas também toda a sua vida em seu altar. A resposta do Altíssimo exige a nossa total dependência dele, a entrega da nossa vida, isto é, das nossas vontades e dos nossos sonhos em suas mãos. É a prova de que nos rendemos a ele. Aí você diz, mas ela nem sequer tinha o filho? Pois, mas o voto que ela fez, ela já entregou o filho. Então, naquele momento, ela já sacrificou um desejo de mãe de manter o filho com ela e de vê-lo crescer. Então, ela já entregou. Ela fez um duplo sacrifício, né? Então, a entrega dela ali, total, mudou já o semblante dela, sabe? É o que eu normalmente costumo ensinar às pessoas. Quando você entrega a sua vida no altar, a primeira coisa que muda é seu pensamento, é o seu coração. Não muda talvez o exterior, né? O exterior, os problemas vão estar lá, a Penina continuaria lá, perturbando ela, né? Eucana estaria ainda preocupado com ela, todos achariam que ela não teria um filho. Então, no exterior nada mudou, mas dentro dela já mudou tudo. E se muda dentro da gente, olha lá, olha o que diz lá. E comeu e o seu semblante já não era triste. Então quer dizer, acaba. Aquela tristeza acaba, aquele sofrimento acaba, porque acabou dentro de você. A ferida foi cicatrizada. Olha o 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então quer dizer, naquele dia ele engravidou a Ana. Não que eles não tivessem relações íntimas, já tinha, mas pelo fato da semente de Eucana então ter encontrado o ventre de Ana e ela poder gerar. No 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Então não era somente Ana que tinha um voto com Deus, Eucana também. O que fazia ele voltar na casa de Deus de ano em ano para realizar o seu voto. No 22, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então normalmente as mães entregavam seus filhos ao sacerdócio por volta dos 3 anos de idade, mais ou menos isso. Então vamos continuar aqui, ó, no 23. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo, com 3 bezerros e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. O comentário do 27 e 28.
A atitude de Ana foi louvável e inquestionável. Ela não teria um filho para dedicar a Deus se primeiro não tivesse recebido dele. Por ter consciência disso, Ana fez como prometeu. Fazer um voto ao Altíssimo é uma exigência da nossa fé. Isso significa que Deus não nos obriga a fazê-lo, mas quando fazemos, Ele o leva em grande consideração. Por isso devemos cumpri-lo. Ao cumprir o seu voto, Ana recebeu o maior presente que uma mãe pode ter, um filho servindo ao Senhor. Não é isso, porém, o que tem acontecido com muitas mães? Afinal, quantas são aquelas que têm gemido neste mundo por verem seus filhos perdidos e sendo consumidos pelos vícios? Mas se elas forem até o altar, com certeza receberão socorro divino. Sabe qual a lição que nós tiramos desse exemplo? É que enquanto os seus filhos, por mais perdidos que eles estejam, eles estiverem nas suas mãos, nada Deus pode fazer. Mas quando você decidir entregar os seus filhos para Deus, para que Ele transforme eles, então de fato a sua confiança é transferida para Deus e Deus então vai operar na vida deles. Por vezes Deus até permite situações piores acontecer com eles para que eles possam se converter. Mas quando você faz isso, quando você entrega de fato e de verdade, você está em paz. Ainda que aos olhos humanos parece que piorou, né? Agora 1 Samuel 2 diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O comentário diz: Ana louvou a Deus em agradecimento pela realização do seu maior desejo. A sua alma já não estava mais triste e amargurada. A sua alegria era tanta que fazia seu coração transbordar, pois sabia que Samuel era só o primeiro de muitos filhos que viriam. Quando manifestamos a fé na palavra de Deus e nos entregamos sem reservas em suas mãos, passamos a carregar dentro de nós a certeza de que, independentemente das circunstâncias, seremos respondidos. O 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha e rocha nenhuma há como nosso Deus. O comentário diz: rocha nenhuma há como nosso Deus. Em diversas passagens da Bíblia, o Senhor é descrito como rocha ou rochedo. Nós vemos isso em 2 Samuel 22, do 2 ao 3, Salmo 18, 2, Salmos 62, 2, Isaías 26, 4. Como nessa, em que Ana reconhece essa qualidade do Altíssimo. Ao apoiar nele a sua confiança, ela edificou sua vida e ainda encontrou tudo o que necessitava. O Altíssimo é a única base segura onde o ser humano pode alicerçar e sustentar o seu ser. Ele não oscila e não vacila em tempo algum. Por isso fundamenta e protege os seus filhos. Mateus 7, 24 ao 27. Ele diz: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Eles se admiraram porque a palavra do Senhor Jesus transforma. É diferente de você transmitir ensinamentos, diferente de você transferir texto, história. Outra coisa é você transmitir espírito. E era o que o Senhor Jesus transmitia. Então, esses são os dois fundamentos. Aquele que escolheu, sacrificar e construir sua casa sobre a rocha, ele ficou seguro. Mas o que construiu sobre a areia, sem sacrifícios, a casa foi destruída.
Então, esses são os dois fundamentos. Se você fundamentar a sua fé, a sua vida espiritual na rocha, é mais difícil, é uma vida de consagração, santificação, de renúncia, de perseguição, mas vale a pena pelo Evangelho e pelo que está proposto, a vida eterna com Deus, lá nos céus. Já quem decide não sacrificar, talvez não vai pagar um preço tão caro, vai viver uma vida mais tranquila, mais regalada. Mas, no entanto, na morte dessa pessoa, ela vai conhecer a dor eterna, a separação eterna de Deus. Então, eu acredito que vale a pena todo o sacrifício necessário para que você venha estar com o Senhor Jesus na eternidade. Eu vou parar por aqui, até porque esse texto de Ana ele é muito rico e eu gostaria que você refletisse um pouco mais sobre isso, né? Porque enquanto Ana, ela ouvia Penina e tudo aquilo que acontecia à sua volta, enquanto ela estava mergulhada nas condições dela não poder dar um filho para o seu marido, enquanto ela lamentava a circunstância do seu ventre, nada aconteceu. No dia em que ela decidiu ir até Deus, independente de quem quer que seja, e ela realizou um voto com Deus, a vida dessa mulher mudou para sempre. Você vai ver que ela vai ter outros filhos. Deus a honrou sobremaneira. E talvez o que está faltando para você é essa entrega. Você já confiou em muitas coisas sobre a palavra de Deus, mas você não confiou em entregar a sua vida. Então, se você não entregar a sua vida, você não vai encontrar o maior tesouro, que é Jesus. E enquanto você resistir a Deus, o pior é que o diabo vai conseguir fazer a festa na sua vida. Quando você desistir, resistir o diabo, ele vai fugir de você e automaticamente o Espírito Santo vai te encher. E olha, vou dizer uma coisa para você. Só o Espírito Santo nos capacita a viver nesse mundo em que nós estamos vivendo sem pecar contra o Espírito Santo e sem cair na nossa fé. Porque sem o Espírito Santo é impossível ser salvo. Nos dias de hoje é impossível. Para você manter a fé, se você quer, então você tem que sacrificar sua vontade, seus desejos. Você precisa morrer para essa vida. Quem perde a vida nesse mundo vai achar a vida eterna com o Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus continue iluminando, abençoando você. Não esqueça, põe seu comentário, dá o seu gosto e evangeliza. Aproveita para evangelizar com esse vídeo, tá bom? Fique bem.